Como todos da CCJJ, da comunidade cristã, conheciam a Nájila, que está aqui do meu lado. O filhinho dela nós não conhecíamos, todos vocês não conheciam, está aqui do lado o Isaac. Zac, é Zac, uma parte do Isaac. E está do lado lá direito também aí o Natan, que está conosco, congregando conosco há alguns meses. E o isolamento social nos separou um pouco, eles estão em casa e nós estamos na nossa casa. E nesse projeto de testemunhos, que Deus deu um toque no nosso coração, que é para trazer alguns irmãos mais próximos de nós. Talvez não possamos trazer todos, mas é um motivo também, não só ouvir o testemunho, mas estar perto dos irmãos. Então, vocês estão conhecendo agora uma nova família conosco, congregando na Igreja de Jesus, e estamos juntos. Então, nossa saudação para todos vocês, que a graça e a paz de Jesus envolvam essa família, e eles sejam muito prósperos em tudo que fizerem. Obrigado, Nájila e Isaac. Então, continuando, nós queremos fazer uma leitura bíblica. Encontra-se em Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. O título da leitura é O Convite de Jesus. Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim, todos vocês cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Com essa leitura, nós queremos saudar toda a Igreja de Cristo no Brasil, em todo o mundo, aqueles que possam estar nos ouvindo, mas priorizar também os irmãos de São Paulo, a igreja em São Paulo de Jesus, a igreja em Sobral, a Igreja de Jesus, a igreja em Camusim, a igreja em Caiçara, a igreja em Preá, a igreja em Jijoca, e todos aqueles que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo são bem-vindos a ouvir, a participar, a estar conosco junto. E convidamos também vocês a orarem para que, nesta hora tão precisa, tão linda, ouvir um testemunho da conversão de uma pessoa para Cristo. E sabemos também que como é útil para aqueles que nos ouvem, para fortalecer a fé daqueles que já estão em Jesus e para ajudar, levantar a fé do morto, aquele que está morto, que o Senhor possa fazer resplandecer a luz do Evangelho no coração daquele que está distante, através desse testemunho hoje do Natan. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesta hora, Deus, mais uma vez nós oramos a Ti. Depois de um dia, Pai, que oramos, pois não podemos viver sem orar, sem nos relacionar com o Senhor. Conforme a palavra diz, orem sem cessar. Então, a nossa sobrevivência está orando constantemente ao Senhor. E algumas vezes de joelho, algumas vezes em pé, algumas vezes deitado até no caminhar, às vezes também banhando, às vezes fazendo a atividade do dia, mas devemos estar sempre conectados ao Senhor, pois o Senhor é a nossa força. Então, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos dirija, assim como já está fazendo,
que possamos contribuir no teu reino, possamos ajudar alguém que nos ouve, possamos, ó Deus, também ser abençoado e abençoar. Ó Deus, nos abençoa nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Ô, Natan, nós vamos dar início aí, falar com esse povo que está aí do outro lado, né? Nossos irmãos, vamos entrar agora na casa deles, né? Amém. Mais uma vez. E nós queríamos saber, primeiro, quem foi o Natan, antes de Jesus o chamar para os seus caminhos. Fala aí para os irmãos. Amém. Assim, falar de testemunho hoje em dia, diante do pouquinho que eu venho aprendendo, eu acho um pouco mais delicado. Antes, eu tinha um entendimento sobre testemunho um pouco diferente, né? E à medida com que eu tenho buscado caminhar com Cristo, eu vi que essa questão do testemunho é algo que é delicado na minha concepção. Porque assim, como é que eu posso falar? Minha mãe é cristã, né? Desde criança ela foi cristã. E eu cresci na igreja, né? Indo à igreja, mas eu não conhecia Deus. E a igreja, mas não conhecia a vida com Deus, né? Ele sempre me conheceu, mas eu não conhecia ele, né? Foi uma criança bem ativa, né? Para não dizer danada mesmo. E realmente errei muito na minha vida. Assim, como é que eu posso falar para um termo mais assim para a galera jovem, né? Que a gente chama quando a gente erra muito que a gente é vacilão, né? E assim, eu vacilei demais na minha vida durante o meu crescimento, a minha infância, a juventude. E por eu ter uma ausência de pai também, né? Eu perdi meu pai com 6 anos de idade. Então eu cresci um pouco assim, meio solto. Minha mãe precisava cuidar de mim, das minhas irmãs. Então acabei tomando exemplos do que era ser homem, ou do que era ser legal, o que era ser bem visto, com as amizades que eu tinha, né? Com meus amigos que eram mais velhos do que eu. Uma vez, eu com 8 anos de idade, eu saí escondido de casa da minha mãe, né? E lá em Sobral, onde eu vivia, tem um rio, né? Que é o Rio Acaraú. E eu fui escondido da minha mãe tomar banho lá. Aí eu quase morro afogado. Eu entrei numa parte funda, eu não sabia nadar ainda. A correnteza me levou e eu engoli bastante água até que eu parei no ponto que eu consegui prender a ponta do dedo e eu fiquei assim só com o rosto do lado de fora. Eu me lembro como se fosse hoje isso, né? E aí apareceu do nada um cara de barco que me puxou para dentro do barco. Mas bem na frente, já assim, eu acho que com 18 anos, eu tive uma concepção que isso foi uma mão de Deus muito grande na minha vida. Eu tinha morrido ali, minha mãe tinha ficado nem sabendo, né? Então era assim eu era muito imprudente em relação a isso. Eu era tão abençoado ali no meu bairro ali que minha mãe contou uma história uma vez que eu tinha viajado para Fortaleza para casa da minha avó e chegou uma mulher lá na casa dela e disse: "Olha, seu filho está lá em cima da minha casa lá quebrando as telhas tudinha e vá lá pegar ele, pelo amor de Deus." Eu disse assim: "Ó, minha senhora." Minha mãe disse para a mulher, né? "Meu filho está com 15 dias que está em Fortaleza." A minha fama era tão assim que eu era danado que as pessoas me responsabilizavam pelo que até eu não fazia, né? Na minha juventude, fui um cara que me envolvi com drogas também, né? Até de um lado mais assim, posso até dizer assim, criminoso, em vender droga. E assim, eu sempre tive uma concepção que realmente existia esse Deus que cuida da gente, que coloca a mão ali e ampara, mas eu não conhecia, embora indo para a igreja, né, eu não tinha essa profundidade de quem era Deus, né, de quem era o Filho de Deus, eu não tinha essa concepção e nem me interessava de verdade. Quando eu me interessava era numa visão de uma transformação que não dependia de ser um enxergar pessoal meu, era como se fosse algo que fosse vir para agregar bens ou alguma coisa assim. E então eu sofri muito em relação a esse enxergar próprio, né, sobre quem eu sou em Cristo. Então eu passei por muitas coisas, né? Eu acredito que eu fui entender de verdade a minha vida com Cristo quando eu cheguei agora já depois dos 20 anos de idade, 22 anos de idade, depois de muitas coisas que eu passei, né? E eu comecei a enxergar melhor o que é ser cristão, né? E o quão importante é ter esse sentido de ser chamado de cristão, porque os apóstolos eram chamados de cristão e eles faziam jus ao nome, né? De ser comparado a umas miniaturas de Cristo. E eu sei o quanto
é importante e merecedor você ter esse título, né? De dizer, olha, ele é cristão. E então hoje, quanto mais eu entendo, mais eu me preocupo com isso e sei o quão importante é a gente realmente entender o que é essa conversão a Cristo, o que é realmente a gente se enxergar ao ponto de dizer para Deus, ó, eu sou dessa forma, e se aceitar dessa forma e saber que o Espírito que Deus deu é que vai dando a direção para a gente e o caráter vai melhorando. Então, pessoal, o Nathan falou de uma vida de um menino traquino, chamado menino levado, né? Aquele menino que muito elétrico e que faz coisas sem orientação, faz coisa da cabeça e fez muitas coisas erradas. Mas interessante na fala dele é que Deus estava agindo na vida dele. Ele enxergou que Deus o livrou da morte, né? Então isso é uma grande importância para a gente poder reforçar que nós não sabemos explicar muito, jamais conseguiremos explicar a vontade de Deus na íntegra, não conseguiremos nunca, porque a mente de Deus jamais andaremos. Mas nós sabemos que sempre Ele está fazendo coisas para livrar o homem da morte. E a vontade de Deus é trazer todos ao arrependimento. Então, o tempo dele trazer, não sabemos bem, e o agir dele é diferente do nosso agir. Então, por isso que ele falou que Deus o salvou dentro d'água. Como vocês perceberam, ele estava quase morrendo, um pouquinho de fora só da cabeça, e veio alguém no barco e tirou ele da água. E ele entendeu como a mão de Deus. E essa é uma realidade presente, não só na vida do Natã, mas já aconteceu com muitas pessoas esse tipo de livramento, e está acontecendo e acontece, e acontece para muitos que vêm para o arrependimento, e tem alguns que ainda mesmo assim não reconhecem que Deus está com a sua mão sobre si. E nós estamos louvando a Deus, porque sabemos que Ele é o Salvador, é o único que pode salvar e que salvou o Natã. A salvação dele estava presente, mesmo sem o Natã conhecer, Deus estava o salvando o seu corpo físico, na tentativa do próprio Deus em salvar a sua alma, o seu espírito, salvar o homem completo. E aí chegou no que Deus fez, né? E a nossa pergunta ao Natã é: e como foi a experiência do encontro com Jesus? Amém. Assim, no meu entender, eu sempre tive tendo encontros com Jesus no decorrer da minha vida. Como você falou dessa situação do meu livramento, foram vários na minha vida até os dias de hoje, né? Que se for contar, a gente não vai ter tempo, né? Mas hoje eu posso ver o quanto Deus sempre esteve cuidando de mim, o quanto Ele sempre esteve mostrando um caminho melhor, uma forma melhor de viver. E eu fui alguém que teimou demais a aceitar o que Deus tinha para mim, o que Deus tem para mim e o que Deus tinha para fazer através da minha vida também. E chegou um certo tempo, acho que uns 3 anos atrás, eu realmente decidi, né? Eu decidi viver com Deus. E, tipo assim, naquela situação de se converter de verdade. Eu fui uma pessoa que eu fiz aquela caminhada de aceitar Jesus, acho que umas 2, 3 vezes. Pela minha falta de entendimento, eu acredito, né? Mas até esse tipo de coisa serviu para o meu amadurecimento, serviu para que eu entendesse melhor cada encontro que eu tive com Deus no decorrer da minha vida, para isso fortalecer o todo da minha vida que Ele queria ainda ter comigo, né? E quando eu comecei a falar sobre que a gente erra muito, e eu usei o termo vacilão para isso, né? Eu percebo assim que hoje ser cristão é perceber o quão vacilão a gente é no decorrer da nossa vida, né? Errante, né? Que vacilo é erro, né? É pecar. E o quanto o pecado ele está presente em nós, por mais que a gente negue, né? A palavra nos diz isso. Mas eu entendi que perceber e negar essa nossa natureza é realmente o que importa. Não negar ao ponto de a gente se vestir de algo onde a gente vai fingir que não tem mais, né? E nesses 3 anos para cá, teve um período que eu me encontrei assim. E aí foi que eu percebi que eu estava sendo mais vacilão ainda, porque eu estava achando que eu estava ficando de uma forma que eu não errava mais.
né? Então, esse foi um perigo, mas de alguma forma foi o que serviu para me abrir os olhos mais, né? E buscar mais em relação a entender o Evangelho, entender a história do cristianismo desde que Jesus veio e viveu com nós até os dias de hoje, né? E é algo muito importante e enriquecedor se as pessoas, por algum motivo, sentir algum interesse de se aprofundar nisso, eu aconselho, isso é bom para o nosso amadurecimento interno e também em relação ao conhecimento, né? Isso é importante e isso vai identificar com bastante coisas na nossa vida. E resumindo, é isso, pastor. Eu sempre tive encontros com Deus na minha vida, mas eu vim perceber isso, acho que de uns 3 anos para cá, né? Que eu realmente vi que essa presença de Deus. Isso é legal. Essas colocações do Natan, quando ele diz, eu fui um vacilão, sou um vacilão, me remete à fala do apóstolo Paulo, quando ele diz, miserável homem que sou. O apóstolo Paulo. Então, o que significa entender sou um vacilão? Significa eu sou fraco, eu sou frágil, eu dependo de Deus, que foi o grito do apóstolo. Quando nós reconhecemos que miseráveis homens que somos, a gente vacila menos. E quando vacila, a gente não corre com medo de Deus, mas se aproxima dele e toma atitudes como essa aqui. Natan tomou, disse, de 3 anos para cá, nesse reconhecimento da necessidade de servir a Jesus, reconhecendo de coração que era um vacilão, e ele fala que nem o apóstolo, eu sou um miserável homem, preciso de Jesus. Isso foi o grito do apóstolo. Então, esse relato do Natan é muito rico, e essa sua experiência com Deus, as várias experiências, mas a última lhe chamou com um impacto maior, né? A ponto de uma entrega mais sensível, hoje é um homem mais sensível a Deus. É isso, gerou em mim a necessidade de buscar e entender, né? Que eu acredito que a vida com Cristo, o Evangelho, né? No ponto da teologia, não teologia no estudo acadêmico, mas no sentido da palavra, né? Que é conhecimento de Deus. Sim. Né? Eu acredito que a gente entender um pouco da história é importante para o nosso amadurecimento. Eu acho que a partir disso foi que eu comecei a me enxergar mais, porque eu acabei conhecendo Jesus de um ponto de vista muito religioso, por certa parte. Então, eu precisei também tirar... Eu estava saindo da minha capa de errante do mundo, né, das minhas atitudes de vida de leviana, né, vida de droga, viver ao meu prazer, né, da forma que eu achava melhor para mim, para viver em Cristo, mas vi também que é importante a gente saber que, às vezes, o cristianismo ele tem mostrado um pouco uma vida religiosa de ser e eu me peguei assim demais, né? Então, quando eu percebi o quão eu estava assim, eu me assustei, né? Porque eu vi o quanto isso é perigoso, né? Porque a gente pode crescer nisso e a gente está crescendo para a gente, mas para Cristo a gente não está crescendo, né? Enquanto o próprio Jesus falou que quanto mais a gente cresce na caminhada cristã, a gente se faz menor para a gente servir aqueles que estão também querendo caminhar. E eu comecei a entender melhor essa importância. E foi aí que eu realmente enxerguei isso em mim. Enxerguei melhor minhas falhas, enxerguei que mesmo estando com Cristo, né, a minha natureza pecadora ela está em mim e que o meu papel é confiar nele e no Espírito que ele deu para me apontar onde que eu erro, para que eu possa realmente trabalhar onde eu falho, nas minhas falhas, com a ajuda dele, não pela minha força do meu próprio braço querer mudar ou aparentar algo. Então, isso hoje para mim é muito importante na caminhada cristã. Eu vejo dessa forma e eu sei que Deus tem me ajudado muito em relação a me direcionar sobre amadurecer. Hoje eu tenho a minha esposa, né? Meu filho se apresentou aqui no começo e há uns dias eu estava pensando numa coisa que eu falei para um amigo e que foi o que realmente aconteceu comigo, né? Mesmo eu estando às vezes errado, não querendo um compromisso de uma vida com Deus,
Eu idealizava o que era melhor para mim, mas eu não tomava atitudes de quem queria algo melhor. E aí uma vez eu falei uma coisa para um amigo meu que na verdade foi o que eu precisei perceber. Né? Eu queria encontrar a mulher certa para mim, casar, ter filho, só que eu não me tornava o cara certo para a pessoa certa. E eu acho que isso é importante, né, da gente enxergar em nós, que às vezes a gente quer algo certo para nós, mas não queremos nos tornar a pessoa certa para aquilo. E antes que a gente consiga a coisa certa, primeiro a gente precisa se tornar correto para isso, né? Posso trazer nesses termos, né? E é isso, é se encontrar em Cristo, eu acredito, é o que faz com que nós possamos amadurecer em várias áreas da nossa vida, né? Partindo desse ponto principal, que foi o que Cristo trouxe para nós, né? Que é o caráter dele, é como ele se comportou, e é esse o espelho que eu acredito que eu tenho buscado, mesmo sabendo que jamais eu vou alcançar a plenitude de Jesus Cristo, mas o que ele fez por mim já está lá, já foi pago, e eu preciso olhar para isso todos os dias e meditar nisso e ter convicção disso para que eu possa ir melhorando a cada dia, para que eu possa ir crescendo em Cristo, né, na direção da salvação. Interessante essa última fala agora do Natan. Jamais vou alcançar a perfeição de Cristo, né? Na verdade, ninguém alcançará por nossa própria força, mas é bom salientar que é o próprio Cristo que nos aperfeiçoa. Esta obra de perfeição é uma obra dele em nós. Ele nos aperfeiçoa, o próprio Espírito Santo nos deixará parecido com Cristo, ele que faz essa obra. E o que nós podemos fazer? Podemos fazer só se entregar a Ele, orar pedindo a Ele que nos faça parecido com Ele, mas nós não temos muito o que fazer, nem temos força para fazer, porque só Ele pode deixar um homem perfeito à semelhança de Jesus. O próprio Deus é que faz isso em nós, e Ele faz. Ele vai nos deixar parecido com Ele, e esta obra cada dia vai sendo realizada, e ele está escrito na palavra que Ele é fiel. Ele começou a boa obra e Ele terminará a boa obra, o próprio Jesus. Mas nós, na nossa força, acho que a fala do Natan é essa, na nossa força humana a gente jamais será perfeito. Mas na força de Jesus, Ele nos aperfeiçoará e nos entregará ao Pai perfeito. É isso, Natan? Acredita? É isso mesmo, amém. Então, Natan, para nós levarmos mais uma pergunta a você, seria essa. Para você, em algumas palavras, na sua experiência cristã, qual o seu maior desejo hoje, na sua experiência cristã? Talvez você já falou entre as linhas aí, entre a fala, mas seja mais objetivo. Qual é o seu maior desejo hoje em Cristo? Tá. Hoje, o meu maior desejo é realmente conseguir ser útil ao propósito de Deus em relação à minha vida, porque eu sei que tudo que Deus fez por mim, o que Ele tem feito por mim, serve para alcançar pessoas que me veem, mesmo que às vezes eu não conheça ou que eu não fale com certas pessoas, e eu sinto o desejo no meu coração de que a minha vida possa ser útil para ajudar muitas vidas, assim, até mesmo em relação a fazer coisas por alguém. E a minha esposa também gosta muito disso. E eu acredito que no tempo de Deus nós vamos encontrar os meios adequados para que a gente consiga se encaixar em algum projeto em relação a ajudar quem precisa. Você falou uma coisa no início, que foi da passagem, que é muito importante, que às vezes os ignorantes eles têm uma sabedoria de que quem conhece não tem, né? Mais ou menos isso fala na palavra. E a minha mãe ela é natural aqui do Pesqueiro aqui, que é uma região de interior. E a gente sabe que nesses lugares, quando a gente chega, a gente é bem acolhido, às vezes as pessoas não tendo
quase nada para oferecer, mesmo o quase nada que elas têm, elas oferecem, né, com amor e cuidado, preocupação. E essa generosidade, às vezes, eu vejo faltando muito em nós. E sei também que hoje eu tenho buscado conhecer um pouco mais, né? Muito pouco comparado ao que a gente precisa conhecer de Deus, mas eu vejo que à medida com que a gente vai conhecendo também, às vezes a gente pode se tornar arrogante, né? Pode se tornar ignorante. Eu temo isso, né? E o que eu desejo no coração é que tudo que Deus tem agregado na minha vida, na vida da minha esposa, ela sirva realmente para que vidas sejam alcançadas, né, através disso, em relação a realmente um ofício, como que eu posso dizer, em campo mesmo, né, de buscar fazer algo por alguém. Eu sei que nesse momento a gente está servindo ao nosso propósito, né, como a gente conversou com você há dias atrás, fazendo o culto em casa, né, sendo uma boa família, passando esse período do nosso filho, ele está com 5 meses agora, e foi muito edificante aquela conversa, porque realmente nos agregou em relação a sabermos que estamos dentro do propósito de Deus, mas eu acredito que minha esposa compartilha comigo esse desejo de futuramente, mais na frente, a gente ter um projeto em campo em relação a ajudar pessoas que precisam. Legal. E Jesus orou a esse modo de fala do Natan. Jesus orou que muito mais do que essa fala do entendimento nosso, Jesus orou em João capítulo 17, versículo 21, Jesus ora para que nós sejamos um, assim como o Pai é nele um. Então, o propósito de Deus é muito maior do que o nosso, né, de prestar um serviço a Ele. É para que nós sejamos um nele. Eu acredito que há uma compreensão do Natan também que ser um em Deus é o propósito de Deus. E o serviço a Deus, ele é secundário em relação a estar em Deus. Então, a principal de tudo, a principal coisa é estar em Deus. E, na verdade, é Ele que vai realizar a obra através de nós, algum serviço, nem nós, mas Ele vai realizar. E pode ser hoje ou amanhã um serviço com mais volume, outros com menos volume, um serviço maior ou menor, mas na verdade nós estamos realizando, como o Natan tem consciência, a Nájila já tem consciência, que estando em Cristo, o nosso modo de vida, o nosso modo de amar, o nosso modo de comportamento, de misericórdia com os outros, solidariedade, tudo isso vai acontecendo. Às vezes não tem um grande volume, nem é visto, mas estamos fazendo. Deus vai nos usando a cada dia. Eu acredito que é bem entendido isso, não é, Natan, para você? Sim. Ele já confessa que já está entendendo bem. É como nós imaginemos, numa pandemia que estamos vivendo, no isolamento social, se nós não tivéssemos entendimento que Cristo é o Senhor da igreja, nós estaríamos desesperados dentro de casa. Se nós não entendêssemos que nós dependemos inteiramente do Senhor como supremo pastor, nós estaríamos já desesperados, de uma forma de perder tudo que tínhamos de fé no coração, porque não teve tempo melhor de se entender a presença de Deus e o realizar de Deus e o cuidado de Deus por nós, como nesse tempo que estamos em isolamento social e o Covid, o vírus aí estando alastrando, matando tantas pessoas, lamentavelmente, outros muitos doentes. Então, e nós estamos dentro de casa e nós tínhamos o costume de estar sempre reunidos, né, nas celebrações com muitas pessoas, em reuniões com muitas pessoas, e agora estamos no máximo 5 pessoas, ou com a esposa e com o filho. Então, e aí? Então, nunca tanto se provou que Deus é além templo, que Deus é além instituição, que Deus é além religião, que Deus é além multidão, que Deus é além a tantas coisas que nós não enxergávamos. E estamos vivendo esse momento
distante dos irmãos, em multidões, né, em grandes grupos, mas vendo que o Senhor opera igualmente entre nós, a sua presença é constante e seu cuidado é constante. Então, é isso aí a prova máxima, né, de entendimento que a igreja precisa, que o Natan tem essa compreensão, a Nájila, e tenho certeza que não está faltando alegria dentro de casa. Não, não. A gente está bastante feliz com o nosso relacionamento, estamos aprendendo bastante, Amém. né? Tem 2 anos que a gente está casado. Tem 2 anos não, né, amor? Não, a gente tem 2 anos de relacionamento, tem 1 ano de casado. Vocês não estranhem, irmãos, porque os homens não sabem de datas, nem de tempo, eles perdem o tempo todo. É verdade. Normal. Sim, pode falar. E como aquela conversa que a gente teve, a gente entende que o casamento também é um serviço a Deus, né? Um bom casamento. Com certeza. E a gente espera isso, que também a gente possa ajudar outras pessoas diretamente ou indiretamente e que Deus possa agregar na nossa vida, né? Essa dádiva de ajudar, porque sentir isso no coração, não fazer por uma obrigação porque alguém disse que você tem que fazer, mas você sentir a necessidade de fazer algo por alguém, eu vejo que isso é também dom de Deus. E a gente vê isso no nosso relacionamento. Dá licença, você falar isso, né? Viver como casal, né? Já é um ministério, é um momento de Deus, é uma graça de Deus. Aí me veio uma lembrança de quando o Eliseu, o profeta, passava num local lá, numa rua, e alguém percebeu que era um homem de Deus, e chamou ele, fez um quartinho para ele, colocou lá uma águazinha para ele, deu comida para ele, e chamou ele para morar naquele quartinho. A colocação bíblica é, vejo que tu és um homem de Deus, aí convida ele. Então, você percebe, acredito que conhece isso do profeta Eliseu, que nós, não é tanto a nossa fala que vai valer este mundo, mas é assim o nosso comportamento, a nossa mudança de vida, do novo caráter, as pessoas vão perceber e vão nos tratar como homens e mulheres de Deus e vão pedir para nós estar com eles. Nem nós irmos a eles vão pedir, vem cá, me ajude, more comigo, eu quero ser abençoado por ti, conforme essa passagem que perceberam que Eliseu era um homem de Deus. Então, não é para ser menos para nós, hoje em dia, como Igreja de Jesus. Nós não devemos pegar microfones, só subir em palanques e gritar, eu sou de Deus, bem alto para todos verem, né? Mas devemos que nas pequenas coisas, deixar que o povo perceba que nós somos de Deus, nas pequenas coisas, no amor com a sua esposa, no amor com seu filho, no cuidado. E nós, agora, porque o que nós queremos, às vezes acontece, que nós queremos ver resultados. Se a gente está fazendo as coisas para Deus e não vê o resultado imediato, a gente pensa que Deus não está agindo. E Deus age sem a gente ver. Tem gente se convertendo por sua vida, pela vida da Nájila, e você não está sabendo. Aí nós, humanos, somos tão apressados, que cadê Deus? Onde é que estão se convertendo? Me mostra, Deus. Tem uma coisa, pastor, que antes eu entendia errado, né, que eu já ouvi muito sendo pregado, que falava sobre fruto, né, sobre dar fruto. Né, e Jesus, ele prega sobre isso, e antes eu tinha entendimento que sobre dar fruto era exatamente servir de uma forma, tem que ser um obreiro, tem que ser alguma coisa. E à medida com que eu fui me interessando por saber mais, eu vi que, na verdade, quando Jesus fala de fruto, é realmente esse fruto interno, né? É o fruto do caráter que é moldado, é o fruto do comportamento, da gentileza, né? De ser manso, como a gente conversou naquele dia. E os primeiros frutos que vêm do Espírito, ele é um fruto pessoal, né? Porque para você conseguir servir alguém, ser generoso para alguém, primeiro tem que estar dentro de você, né? E eu vejo que isso é algo importante de a gente entender também, que os frutos que Jesus diz para que nós dessemos, às vezes não é obra, mas é o fruto da nossa, como é que eu posso falar? Do nosso caráter nele, né? Verdade, é lógico, né?
que nós podemos estar em muitas atividades em um grupo social, numa igreja, religião, e fazendo muitos serviços, porém está destruído por dentro, né? Muito destruído por dentro, né? Fracos, frágeis e que podemos estar derrotados. Mas quando o Espírito Santo nos domina e nos muda com os caracteres de Jesus, as características de Jesus, que são os frutos, né? Conhecido em Gálatas capítulo 5, versículo 22, amor, paz, alegria, esses frutos em nós, então você vai fazer um serviço e não vai pesar, não vai trazer tanto peso, né? Porque você compreendeu, teve consciência do que a consciência bíblica e real do Espírito Santo. Então, Natan, nosso agradecimento pela Amém, sua pastor. vinda. Eu que agradeço, né, essa oportunidade, é uma honra, né, privilégio de servir também de alguma forma, Amém. mesmo nesse período que a gente está passando, né, de estar isolado, todo mundo, não podendo ter uma congregação de comunhão em corpo presente, né, posso dizer assim. E eu fico feliz, né, de nos sentirmos acolhidos por vocês e poder, de alguma forma, estar ajudando alguém também que parou para escutar e foi tocado de alguma forma. Com certeza. É interessante o Natan falar que tocou em alguém. Nós estávamos, nesses dias, com as nossas lives de ensino, pregação, estudo bíblico, e, de repente, como falei no início, Deus tocou em nosso coração, acredito que sim, essas coisas boas vêm de Deus. Nós fizéssemos os testemunhos, uma série de testemunhos. E nós passamos eu estava passando na região, várias pessoas disseram, olha, legal, estou gostando agora das lives. Então ele respondeu, antes não estava gostando, né? Estou gostando agora das lives. Então caiu a ficha, se eles estavam gostando, então eles não estavam gostando do pastor pregando. Eu compreendi, irmão, o que você disse. Então Deus nos livrou de fazer uma coisa errada, né? O que não estava muito atingindo a necessidade, e agora as séries de testemunhos estão atingindo a necessidade dos irmãos. Temos as pessoas agradecendo por estar assistindo os testemunhos, e realmente os testemunhos fortalecem a nossa vida. Como, por exemplo, o Natan disse, é uma honra estar aqui. Eu sinto-me muito honrado, minha família sente-se honrada, nós estamos em casa, dele vir aqui com a família, sacrificar um pouco do seu tempo, vir aqui com o filhinho que é pequenininho, estar conosco. É uma honra ouvir também o que Jesus faz na vida de uma pessoa. São 3 coisas que eu acho magnífica, um grande milagre. É a conversão de uma pessoa, é uma criança ser apresentada, consagrada a Deus pelos pais para Jesus, e é ver um casal de jovens casarem, e também ver as pessoas sendo batizadas nas águas, dizendo que me arrependi e estou servindo a Jesus. Então, essas 4 coisinhas que aconteceu já muito entre nós, e isso me deixa muito feliz e muito honrado quando tenho pessoas assim que estão do nosso lado, que passaram por essas experiências, estão passando e irão passar. Então, nessa noite, nós queremos agradecer em oração a todos vocês que estiverem conosco e convidamos a orar pelas pessoas ainda que foram acometidos pela pandemia, pelo vírus Covid-19, tá ok? Vamos orar nesse momento. Pai querido, ó Pai Santo, nós estamos felizes pelo Teu amor, ó Deus. Teu amor que nos protege, Teu amor que nos guarda, o Teu amor, Pai, que nos dá força para viver em todas as circunstâncias da vida. Não sabemos, ó Deus, ainda o que vai acontecer com o nosso mundo, com as pessoas, com os irmãos, em relação ao Covid-19, ó Deus, ao vírus. Não sabemos, ó Deus, se nós vamos escapar, não sabemos se vamos adoecer, não sabemos, ó Deus, Tu é que sabes, mas só uma certeza nós temos, que o Senhor estará conosco em todos os momentos da vida. Essa é a grande certeza, Pai. Então, por isso, com essa certeza, nós pedimos, ó Deus, que essa presença marcante em nossas vidas esteja em muitas vidas e muitos estejam conscientes da Tua presença, Pai, pois é uma promessa bíblica. E que, ó Deus,
todos aqueles que foram acometidos do vírus, estão sofrendo com falta de ar, com a infecção pulmonar, Pai, que estão sentindo dores, ó Deus, que o Senhor os ajude, que o Senhor possa os curar, que o Senhor possa tratar, que o Senhor possa estar presente ajudando e que eles possam perceber que Jesus está presente, ó Pai, trazendo cura interior, cura para o espírito, para a alma e para o corpo. Se essa é a tua vontade, ó Pai, que assim seja realizado nas vidas, ó Deus. Meu Deus, obrigado por essa noite maravilhosa. Guarda todo o teu povo, guarda todos aqueles que chegam a ti e salva muitas vidas, ó Pai, através desses testemunhos, através das lives de pregação, de estudo, que muitas pessoas possam se achegar a ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.